Muito bom dia, seja todo mundo bem-vindo nessa live do nosso programa chamado Investidor Digital 1212. Esse aqui é um programa onde que a gente conversa sobre investimentos imobiliários. Vamos descobrir como é possível investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos de uma forma financeiramente responsável. Tudo bem, Vanessa? Tá me ouvindo bem? Olá, tudo bem? Estou te ouvindo bem. Olá, todo mundo, seja bem-vindo. E sou Vanessa Medeiros, estou aqui com o Inácio Corrales e sem mais delongas, o nosso tema de hoje será como fazer mais de um financiamento se você já tem financiamento no seu nome. Financiamento do quê, Vanessa? Financiamento para você investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinho. Muito bem. Então, vamos colocar todo mundo na mesma página. Somos, então, aqui, o que a gente faz? O que é essa comunidade, que eu não entendo muito bem, de microinvestidores? Bom, nós somos uma comunidade de microinvestidores, negociamos apartamentos por volume, investimos numa galera, cada um é dono do seu apartamento. Como assim investe numa galera? Você compra o seu, eu compro o meu, Inácio compra o dele, só que porque cada um compra o seu, comprando vários apartamentos juntos em comunidade. Por isso a gente consegue uns benefícios, uns bônus, umas condições que você, meu querido, minha querida, não vai conseguir se você for bater lá na incorporadora. Licença, vim comprar um apartamento. Olá, eu sou a Vanessa, vim aqui comprar 2 apartamentos, porque eu sou boa da grana, vou comprar 2 apartamentos. Quero saber que bônus e condições exclusivas você tem para minha pessoa. Não é assim que funciona, né? Normalmente, quando você vai diretamente na incorporadora, você é mais um cliente. Agora, quando a gente vai numa galera, meu amigo, minha amiga, a conversa muda, o olho do povo lá chega a brilhar. E é sobre isso que nós falamos aqui, tá bom? Então, muito bem. Nós vamos falar, então, hoje sobre como fazer mais de um financiamento, se você já tem um financiamento no seu nome. Assunto polêmico, temos temos um convidado hoje aqui, também para participar da live, daqui a pouco a gente vai chamar ele, né, Inácio? Ou ele vai ficar no backstage hoje? Não, vamos, ele pode vir, se ele conseguir enviar seu convite para entrar no Instagram também, e ele conseguir conectar com nós nas redes sociais todas, aqui no StreamYard, quanto no Instagram, tá tudo certo. Vamos ver se ele consegue enviar os convites. Se ele enviar os convites, eu faço todo esse negócio para ele conseguir entrar. Enquanto isso, vamos avançando. Como a Vanessa falou, nós então somos uma comunidade de microinvestidores que juntos temos mais força de poder de negociação. Acredito eu, talvez estou alucinando, mas acredito eu que quando tu negociar mais apartamentos, tem um pouquinho mais de poder de negociação. Como se fôssemos um grande fundo de investimento imobiliário, mas na real não somos um fundo de investimento imobiliário, somos microinvestidores, cada um compra seu apartamento e isso é que nos faz fortes. Com isso falado, o tema de hoje é como fazer mais de um financiamento se você já tem um financiamento no seu nome. Mas por que eu querria fazer mais de um financiamento, no primeiro lugar? Tem muitos mitos, leyendas que a gente vai tentar discutir aqui com vocês, tentar desmitificar e entregar esse conteúdo talvez contraintuitivo que nós temos. Inclusive, o tema de hoje, vou te falar uma coisa, o tema de hoje eu demorei 12 anos para conseguir entender essa parada. Eu era das pessoas, com meus 30 anos, logo de estudar administração de empresas, fazer uma especialização em economia e logo um magíster em finanças, e não tinha sacado isso. Comprei um apartamento para casar, depois separei, vendi esse apartamento que eu casei, 3, 4 anos depois de que eu casei, ganhei um dinheirinho aí, sofri um período, mas ganhei um dinheirinho, e queria comprar um outro apartamento, não conseguia comprar um outro apartamento, acabei morando de aluguel e comprando um outro apartamento menor que eu alugava. E parei por aí. Parei. Nunca vi
que eu tinha potencial de continuar investindo, tirar um financiamento e um outro, e um outro, e um outro, e fazer vários ciclos de investimento. E sobre isso que eu vou falar hoje, aquela coisa que eu não consegui enxergar, que eu vou tentar vocês enxergarem hoje. Era isso. Então tá, vamos com a pauta de hoje, Vanessa. Muito bem. Bom, acreditar que o financiamento é uma dívida ruim, e aí você vai ficar com medo, né? Acaba ficando com medo de fazer um novo financiamento, é algo que está muito impregnado. As pessoas já são educadas a pensar que financiamento é só uma parada para pagar dívida. Você tem um financiamento, então você está endividado. Você está endividado, você está mal no banco. Se você está mal no banco, como é que você vai pegar outro financiamento? Mais ou menos essa a ideia que fica pairando aí na cabeça do povo. E, na realidade, não existe só a dívida ruim. Então, o banco não entende uma pessoa que faz financiamento como sendo um financiamento apenas para algo ruim, tipo algo para dívida. Se você já tem um financiamento, não quer dizer que você está mal visto pelo banco, a ponto dele não te fornecer um novo financiamento. Isso existe, tem a possibilidade, sim, de você ter mais do que um financiamento no seu nome. E o primeiro passo é você entender um pouquinho sobre essa parada de dívida boa e dívida ruim. Tá? Nem toda dívida é ruim, nem toda dívida é boa. É por isso que o banco pode te olhar, saber que você tem uma dívida e fornecer um novo financiamento para que você continue investindo. A maioria das pessoas acreditam, e eu acreditei por muito tempo, que financiamento é um financiamento. Financiamento para a vida toda, para pagar a tua casa própria, acabou. Você não consegue mais porque você tem que pagar aquilo que você emprestou do banco. E não é assim, né, Inácio? Não, não necessariamente tem que ser assim. Se tu quiser utilizar o veículo do investimento imobiliário para conquistar sonhos como a própria casa própria, ou sonhos como a liberdade financeira, viver das rendas, garantir o futuro, uma aposentadoria digna, adiantar uma aposentadoria, viajar para o estrangeiro, fazer um estudo de pós-grado, doutorado, garantir o futuro dos teus filhos, garantir que teus filhos não tenham que cuidar de ti quando você seja velho. Eu vivi uma experiência familiar bem ruim. Meu pai tem 2 irmãos, são 3 irmãos, né? Meu pai. E a minha avó, a minha avó, a mulher, minha avó, falei certo? Avó. Avó. Avó, falou certo. Avó. Daí ela chegou uma hora que não conseguia mais cuidar dela sozinha e aos 75, 78 anos ela foi morar no lar de idosos. Só que o lar de idosos que os filhos decidiram pagar para ela era um dos mais caros. Daí 2 dos 3 filhos conseguiam pagar, o terceiro filho não conseguia pagar. E isso, gente, deu um estresse familiar que dura até hoje, uma briga entre os irmãos bem feia que na real, não sei vocês, mas eu não quero isso para meus filhos. Não quero que meus filhos briguem entre eles por causa de quem que consiga pagar sei lá, quem me cuidar. Quem vai me cuidar, eles podem brigar por outras coisas em relação a mim. Mas quem que vai cuidar de mim, quem vai bancar, quem vai pagar aquele lar de idosos, você é. Com quê? Com as rendas que eu vou ganhar dos meus investimentos imobiliários que eu vou fazer hoje. Então, é uma responsabilidade que cada um tem que assumir, se for o caso. Tá? Mas tem diferentes sonhos, não é um só. E, efetivamente, uma das coisas que a sociedade nos acostuma a fazer é cumprir o sonho da casa própria, comprando uma casa financiada. E aí, claro, tu fica 25, 30 anos pagando uma casa, talvez paga 2 ou 3 vezes a tua casa, e as pessoas meio que aceitam isso. E como fica ruim ter a sensação que tu tá pagando 2 ou 3 vezes tua casa, tu fica com a sensação que tá fazendo um investimento ruim, que tá fazendo uma coisa errada. Mesma coisa com gastos em cartão de crédito, quando gasta em excesso ou compra coisas que não era para comprar. E a maioria de nós
sentiu já essa sensação no passado. Então, por isso que acreditar que o financiamento é uma dúvida ruim e ficar com medo é muito comum mesmo. Só que se você começa a escarvar um pouquinho, começa a estudar mais um pouquinho, e bem leve, não precisa se esforçar muito, você vai começar a perceber que as maiores fortunas do mundo, o amigo rico, tio rico de você, aquele familiar rico que virou rico, com certeza tem imóvel, e mais de um imóvel. Nunca chamou atenção para vocês isso? Por que será isso? É porque ele entendeu que ele pode utilizar o dinheiro de outro para fazer dinheiro para ele. Ele pode construir patrimônio para ele, comprar imóveis, nesse caso apartamentos. No nosso caso, comprar apartamentos, fazer com que se paguem sozinhos, ainda com dinheiro do outro. Por isso que o financiamento para nós é uma coisa muito boa. Vou explicar um pouquinho mais detalhadamente e vamos tentar ver se o Antônio consegue. Ainda não chegou a solicitação, Antônio, fica com calma. E tem que entrar no Instagram e enviar uma solicitação de transmissão ao vivo, tá? Se tu consegue, beleza. Daí eu te deixo entrar no Instagram e te deixo entrar por aqui, que eu vejo que tu tá ligadaço por aqui. Se dá certo, beleza. Se não, a gente faz uma prática no final dessa live para convidar você para vir amanhã, tá bom? Que o nosso amigo especialista imobiliário, tem que começar, tem que seguir nós, a Brokers Digitais Brasil. Tem que começar por aí. Tem que seguir a Brokers Digitais Brasil. E daí estamos ao vivo, entra na live e por aí vai a história, tá? Então, eu estava falando que aquele tio rico entendeu que era possível de ganhar dinheiro com dinheiro que não é dele. Tá? E nós também entendemos isso aqui na Broker Digitais. A pergunta é como, tá? E vou fazer um exemplo bem simples para tentar todo mundo entender, ficar na mesma página, Vanessa. Que o que a Vanessa sacou, demorou um pouquinho para sacar, mas uma vez que sacou, ela não para de falar isso. É impressionante. Só falar disso. É o seguinte, cara, se tu pagar um apartamento vamos usar uma matemática simples, de um apartamento de 500 mil reais, e você pagar 20% da entrada, ainda paga essa entrada parcelada, você vai pedir um financiamento por 400 mil, combinado? 20% da entrada de 500 mil é 100 mil, parcela em 1 milhão de parcelas, a parcela fica pequenina, beleza, resolve o problema da entrada. Só que você tem que tirar um financiamento de 400 mil. Logo depois, o apartamento de 500 mil, vamos supor que você comprou ele na planta ou na obra, na data de entrega do apartamento, ele já não vale mais 500 mil. Ele vale 650 mil, 700 mil, em alguns casos mais extraordinários, acima de 700 mil, ou seja, valoriza 25%, 30% no período de obra. Estamos falando de 2, 3 anos, você poderia estar ganhando 100 mil, 150 mil reais. Ou seja, você poderia estar duplicando, ou mais do que duplicando, o seu patrimônio com um patrimônio que você nem tinha ainda, que você ainda pagou parcelado. Isso é incrível. Eu consegui entender essa parada com aquele apartamento que eu explicava há pouco. Quando eu comprei aquele apartamento de investimento, 12 anos depois, quase 15 anos depois, no ano 2016, eu quebrei. E daí o banco me ligou e me disse, olha, esse apartamento que você tem ali, que está nos devendo ainda 200 mil reais, esse apartamento já não vale mais 400 mil como você pagou por ele. Esse apartamento está valendo, o valor comercial dele é 1,2 milhões de reais. Fiz a troca de pesos chilenos para real, tá? Por isso que não é cifras exatas. E eu disse, nossa senhora, eu sabia que tinha valorização os imóveis, nunca pensei que seja tanto, né? Um valor surreal. E isso me fez pensar, a chegar à conclusão que, na real, eu nunca tinha pagado o financiamento, a parcela do financiamento não era eu que estava pagando, quem estava pagando era o inquilino, e que, na real, eu tinha ganhado praticamente 500 mil reais ou mais com dinheiro que não era meu. Nesse caso, com dinheiro do banco. O que eu não tinha sacado é que eu poderia ter repetido esse processo. Eu comprei um em 400 mil, financiei ele, e logo, 12 anos depois, valia quase 3 vezes o valor. A parte que eu esqueci, a parte que eu não entendi,
daquele negócio foi que eu poderia ter repetido e repetido e repetido. Num período de 10, 12 anos, poderia ter tido, sei lá, uns 5, 6 apartamentos. Seria uma outra história na minha vida, nesse momento. Se eu tivesse entendido como conseguir fazer mais do investimento. Tá? Então, por isso que, só para concluir, voltando aqui, acreditar que o financiamento é uma dívida ruim e ficar com medo só quando você não entende como é que o financiamento funciona. É ruim só quando você não gera renda daquele financiamento. Quando você gasta e não lembra como você gastou esse dinheiro que você pediu emprestado, aí é ruim. Quando você comprou sua casa e gera uma dívida que você tem que pagar do seu trabalho e todo mês dói, aí é ruim. É muito bom, bom demais, quando você faz um investimento imobiliário com dinheiro que não é seu, não é você que paga, o inquilino que paga, e ainda se valoriza e você ganha dinheiro com dinheiro que não é seu. Ali, gente, é muito bom. É bom demais. Então é isso. E Inácio, quando você fez o primeiro investimento, você não continuou fazendo outros? Porque, por quais motivos? Não passou pela. Vou alucinar algumas possibilidades aqui. Você não imaginou que você poderia continuar investindo? Ou você tinha certeza que o banco não ia te dar um outro financiamento, porque você já tinha um financiamento? Ou porque simplesmente você não tava vendo essa oportunidade como algo que poderia mudar a sua vida? É um combo, é as três coisas, ou é uma das coisas? É uma combinação. Primeiro, para mim, que eu tinha estudado finanças, tinha estudado economia, eu já entendia o poder do alavancagem, de ganhar dinheiro com dinheiro que não era meu. Para mim, eu já tinha estudado a taxa interna de retorno, fluxos projetados, e um monte de Excel na minha vida estudantil. Já entendia que era possível sim ganhar dinheiro que não era meu. Eu não tinha medo a ficar endividado. A parte que eu não tinha sacado é que eu achei que, como eu já tinha um empréstamo, como eu já tinha um financiamento, achava que o banco ia me recusar, que tipo assim, não, já tenho um, e era isso, acabou. Foi isso que eu ouvi do meu pai. Ele comprou um terreno, construiu uma casa, ficou ali 15 anos, 20 anos depois, ele comprou a casa na praia, 15 anos depois, no lago. Construiu a casa no lago. E foi mais ou menos que aí, navegando. Demorou 40 anos para construir o patrimônio dele. Nada de errado com isso, por certo. Ele construiu um patrimônio bonito. Ele não conseguiu viver das rentas. Foi ele que pagou. Mas ele conseguiu. Então eu achava que esse era o caminho. O que eu não tinha percebido nunca é que aquele aluguel que eu estava recebendo, daquele apartamento que eu tinha comprado com dinheiro que não era meu, que entrava na conta todo mês, entrava na conta. Eu poderia ficar desempregado, literalmente poderia ficar desempregado, perder meu CLT, ficar indigente. Tipo assim, cadê o Indigente. Inácio? Indigente. Tipo assim, cadê o Inácio? Tá na rua. Poderia ter acontecido isso, tá? E o dinheiro do aluguel continuaria entrando, continuaria entrando, continuaria entrando, e esse dinheiro era que pagava o financiamento. Portanto, ao olhos do banco, meus estados financeiros estavam equilibrados. E Aos essa olhos do banco. aos olhos do banco. E essa foi a grande sacada que eu não demorei 12 anos para ver. Aos olhos do banco, você poderia ser mandado embora, que você ainda continuaria pagando o financiamento. Porque você tinha uma Sim. renda, mas você foi mandado Uhum. embora, mas você tinha uma renda. Presta É. atenção! Você foi mandado embora, exemplo, né? Foi mandado embora, mas para o banco você tem uma renda. Que renda? O aluguel. Uhum. No aluguel ia pagando as parcelas do financiamento. Você tem problema para pagar outras contas, sua vida, né? O colégio, outras contas, mas a conta do financiamento você está girando. Ou seja, o apartamento tá ok. Eu não fiquei demitido, gente, tá? Eu não teve esse problema. É Eu um exemplo. quebrei. Foi só um exemplo.
E eu quebrei. Quando eu quebrei, de fato, o que me salvou foi o apartamento. Quando eu comecei a utilizar o dinheiro do aluguel para pagar minhas contas pessoais, para pagar mercado, para pagar, sei lá, para poder viver, ali que o banco me liga, me diz, ó, tu tá com problema? Eu falei, tô quebrado, vou me tirar, tipo assim, tô quebrado. E o banco me disse, não, tu não tá quebrado. Tipo, como é que não? Eu tô sofrendo. Não, tu não tá quebrado, tu é mais rico do que você acha que é. Eu falei, como é que é? E ele me explicou, me explicaram o que eu estou explicando agora para vocês. Que não, tu não está quebrado, o teu apartamento não vale mais 400 mil, ele vale 1,2. Todas as tuas dívidas, o cartão de crédito aqui, ali, a gente está coberto com o valor do apartamento. Então, portanto, vamos fazer o seguinte, me disse o banco. Vamos fazer um resgate, uma refinanciação toda, vamos botar todos os teus cartões, todos os teus problemas e vamos embutir na propriedade que você já tem, renegociamos a taxa de juros, que nesse momento estava mais baixa do que quando eu tirei inicialmente. Eu já tinha pagado 10 anos, voltamos no período original, começamos de novo. Se reinventa, Inácio. Começa de novo. Tem 3 meses para se reinventar, 3 meses como é que é o nome? Adimplência? Peraí. 3 meses de... O Antônio, como chama quando tu não paga financiamento por 3 meses? Esqueci o nome disso. Em espanhol seria meses de graça. Tem Tem o uma palavra. Roberto. Carência, lembrei. Carência. Carência. Aí ele me falou, 3 meses de carência. Daí, obrigado, Antônio. Estamos juntos. Daí, ele me deu 3 meses de carência e literalmente que eu me reinventei. Nesses 3 meses foi que eu entrei no mercado imobiliário, porque chamou tanto a minha atenção que foi ali que eu entrei. Então, respondendo a tua pergunta, Vanessa, eu não tinha medo do financiamento. O que eu não tinha enxergado é que o aluguel fazia parte da minha matriz de ingressos, da minha matriz de rendas. Tão importante quanto o CLT e, sei lá, outros ingressos ou rendas que eu poderia receber. Salário, aluguel, faz parte da renda que eu recebo todo mês. Então, o pulo do gato, vai falar do pulo do gato já? Pode falar do pulo do gato, que tem várias outras coisas, além do pulo do gato, que o pulo do gato por si só é insuficiente, mas o pulo do gato é esse. Qual que é o pulo do gato, então? Vamos lá. O pulo do gato é você entender que o banco enxerga você, o aluguel, tipo, eu tenho um financiamento e esse financiamento está alugado. Esqueci que falei. Eu tenho financiamento para um imóvel que está alugado. E aí, o banco, nesse caso, ele vai falar, entender que você tem uma renda do aluguel. Por isso, você pode obter um novo financiamento. É um complemento. Então, se você ganha 10 mil e agora você tem um imóvel alugado por 2 mil, então você já não ganha mais 10 mil. O banco sabe que você está ganhando aí, tem 12 mil de renda por conta desse aluguel que tá entrando todo mês. Agora, Inácio, isso é tudo muito legal, muito bonito, faz sentido, beleza. Só que, e se eu estou morando nessa casa? Então, para mim, zerou o game, não posso investir mais, porque suponhamos que eu tô pagando as parcelas desse financiamento. E eu já tenho financiamento no meu nome, eu moro na casa que eu usei o financiamento para comprar minha casa própria, eu moro dentro dessa casa e eu estou pagando esse financiamento, eu não tenho essa renda de aluguel adicional. E aí, foi um suicídio, pá! Acabou com a minha vida, não posso mais investir, como que funciona? Suicídio não, é muito forte isso, mas acabou com sua vida financeira sim. Não, tô brincando. Mas não tem mais volta, não tem mais como reverter, pelo amor de Deus. Não, tranquilo, muito calma nessa hora. Tem vários caminhos para conseguir chegar na Roma, né? Então, um caminho poderia ser
você alugar sua casa. Ah, mas espera aí, eu moro na minha casa, não quero alugar ela. Ah, mas então tu quer investir ou não quer investir? Não, eu quero. Então tem que demonstrar que você recebe uma renda dessa tua propriedade. Um jeito é alugar tua casa. Mas como assim? Eu vou morar de aluguel? Tu vai morar de aluguel. Pera Não, lá, não, mas não. vai com calma nessa explicação, Inácio, mas com muita Mas tu tá calma. me pedindo soluções? Essa é uma solução. E Ah, não tu não começa a falar gostou da rápido, que solução, senão. mas é uma solução. Não fica falando rápido, senão se fala em espanhol, ninguém entende nada. Ó, presta atenção. Vai devagarzinho nessa explicação, porque ela não é óbvia, ela não é Tá bom. lógica numa primeira vista. Por quê? A pessoa vai falar assim, mas como assim? Eu luto para sair do aluguel, para poder pagar financiamento, você está falando que eu tenho que sair, É, voltar a pagar aluguel para poder pagar aluguel e financiamento? Como que é isso? é isso aí. Tu falou exatamente isso aí. Um jeito de você conseguir mais financiamento é você voltar a morar de aluguel e alugar sua casa. Talvez você não goste dessa opção, porque você gosta da sua casa. É sua casa, eu entendo isso. Mas esse é um caminho que permitiria você aumentar sua renda através do aluguel, mesmo você pagando aluguel para o outro lado. A olhos do banco, o aluguel faz parte da sua matriz de ingresso. Portanto, esse seria um caminho. Outro caminho que é... Outro Vender? caminho seria vender sua casa. Talvez você compre sua casa há 4, 6, 10, 15, 20 anos atrás. Você compra sua casa não vale mais o que você pagou por ela está valorizada. Com certeza se valorizou. Em alguns casos valorizou mais, em outros casos valorizou menos, mas com certeza valorizou. Outra, durante todo esse tempo você ficou pagando parcelas. Cada parcela que você pagou, um percentual pagou de juros e outro percentual pagou de amortização. Então, portanto, você não está devendo o total da tua casa. Você pode sim vender sua casa e com isso pagar antecipadamente o saldo devedor e ficar zerado e ficar com o saldo sobrante. Com esse saldo sobrante, você pode fazer um investimento, pode recomprar sua casa ou uma casa similar e continuar ainda investindo. Entendeu? Muita gente faz isso. Vende e compra. Ah, Esse negócio de comprei minha casa e aqui que eu fico até morrer, tudo bem, eu até entendo. Emocionalmente é assim. Mas a gente não está no ambiente de sentimentalismo, a gente está no ambiente de inversionismo, de investimentos. Aí não tá. investimento. Aqui no ambiente de investimento não tem eu gosto, eu quero, eu gosto. Aí quando você bota eu quero, eu gosto, não tem matemática financeira que ganha contra isso. Eu comprei um Não tem carro, eu gosto do Ferrari, vou comprar o Ferrari, mesmo que seja a estupidez mais grande da vida, mas se eu vou comprar meu Ferrari, acabou. Mesmo se não tem dinheiro para botar combustível, por quê? Porque eu quero que é o meu sonho. Então, contra esse argumento, não tem matemática financeira. Então, tu está pedindo estratégias para conseguir mais de um financiamento, mesmo já morando na minha casa com minha casa. O primeiro é sair da tua casa, viver de aluguel e alugar tua casa. Esse é o primeiro. Segundo, vender tua casa. Com certeza a tua casa se valorizou. E ainda você diminuiu sua dívida com o banco. Então aí você tem um dinheiro parado, um capital parado, que com certeza, se você vender, pode utilizar para ou morar de aluguel e utilizar esse dinheiro para investimentos imobiliários, ou comprar outra casa e ainda sobrar um dinheiro para como chama? Para pagar a entrada de um apartamento. Tá? Esse é o segundo caminho. O terceiro caminho é bem interessante, escuta esse, mais sofisticado isso aqui, tá? O terceiro caminho é você pedir um empréstamo de vivenda contra sua própria casa, que foi o que fizeram comigo. Vamos lá. No meu exemplo, na minha situação, eu tinha um apartamento que comprei em 400 mil, estava devendo para o banco 200 mil reais.
e o apartamento estava custando hoje 1.200.000. Do meu capital, estava devendo 200.000, menos 1.200.000, eu tinha um patrimônio de R$ 1 milhão. Eu nem sabia que tinha isso. Eu achava que o banco me emprestava, me ampliava o cupo do cartão de crédito porque eu era bonito, tinha olhos azuis e morava no setor acomodado de Santiago. Portanto, como tinha dentes brancos, ele me emprestava mais dinheiro. E não era assim, não. Ele vinha que eu tinha patrimônio. Quando eu quebrei, o que o banco fez com o meu patrimônio realmente foi que ele fez uma segunda garantia, uma segunda pignorada, uma segunda garantia. Os gringos chamam isso de uma second mortgage, que é uma hipoteca nova. Você Refinancia. você meio que refinancia. Você, do dinheiro que está parado ali, está parado. Eu tinha R$ 1 milhão que estava parado no apartamento. Então, ele pegou esse dinheiro e liquidou ele, me emprestou dinheiro, utilizou, no meu caso, eu utilizei para pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, linha de crédito, créditos de consumo pessoal, etc. Um monte de merda que eu tinha ali, eu tinha feito péssimas decisões, e utilizamos para pagar isso, fiquei sarado, me reinventar. Mas no seu caso, que você não tem tanta dívida no cartão, você não está tão quebrado que nem eu na época, você tem um dinheiro ali parado que você pode utilizar para fazer um segundo investimento, tá? Então, esse é o caminho que você poderia utilizar no caso que você já tenha um financiamento, já esteja morando na sua casa e tenha a sensação que está atrapado naquela armadilha da casa própria, tá? Pode sonar um pouquinho sofisticado, mas toma nota e vai consulta com tua agente de viagens, não. Não vai no agente de viagem, no agente do banco, tá? Que eu trabalhava com muitos agentes de viagens na minha outra vida passada. Eu fui operador turístico receptivo no Chile por quase 15 anos, por isso que eu falo português. Quando você fala vida passada, parece que você está falando da vida sua antes de você nascer, entendeu? Ah, mas entendi. não é. É que eu renasci quando. Eu renasci quando eu descobri esse mundo imobiliário, Vanessa. Ah, então tá. Desculpa aí, agora entendi. Não povo vai achar que. Entendi, isso aqui. Deixa eu ver aqui se o povo está com dúvida. Isso, aqui o Antônio, que está no backstage, está falando que sim, refinancia e tem uma nova hipoteca. Ele entendeu a terminologia, que às vezes eu fico duvidando, porque eu não sei se a palavra, por exemplo, não sei se a palavra hipoteca dá para entender, mas eu vejo que Antônio entendeu a palavra. Então, olha, tá bem claro. Comenta para mim nos comentários. Se você é investidor baby cheirando a leite, nunca fez investimento imobiliário, está chegando aqui pela primeira vez, está aqui só assim, ó, só de olho. Quem que é esses dois? O que eles fazem? Que raio desse negócio de comunidade microinvestidor é essa? Comenta aí, não estou entendendo nada, não entendi muito bem o que vocês fazem. Se você tem essa dúvida, abra a boca e fale para a gente que a gente vai explicar aqui. Olha, Inácio, aparentemente o povo aqui entendeu tudo. Não tem dúvida nenhuma. Ou não entendeu assim, nada, também pode ser. Ou não sabe nem por onde começar a perguntar. Coloca aí para mim assim, ó. Eu não sei nem como formular perguntas ainda. Estou começando a aprender esse trem. Se é você é bem-vindo, tá? Se você for essa pessoa. De fato, a gente é especialista nisso também. Sabe qual que é a coisa boa? Por que eu sou tão apaixonado desse mundo dos investimentos imobiliários? Além do fato que você ganha dinheiro com dinheiro que não é teu e que você vai construir um patrimônio para o futuro. Mas por que eu gosto tanto de fazer essas lives assim? E primeiro porque eu estou na minha casa, no Rio Grande do Sul, estou conectando com você que está no outro lado do Brasil, lá em Saltinho, perto do São Paulo, com o Antônio, que está na cidade de São Paulo, e com vocês que estão espalhados pelo Brasil todo, talvez fora do Brasil.
Para mim, isso é incrível. Quando eu nasci, era só de filme. E essa é uma coisa nova. E o que é mais incrível é que eu consigo, aos poucos, a gente consegue, né? Todo mundo junto aqui. A gente consegue, aos poucos, gotinha com gotinha, transformar o seu jeito de pensar. Outro dia eu estava olhando um filme, assim, tem um cara que estava botando assim, acho que foi o próprio Érico que fez um filme assim, mas um vídeo. Tá assim, ó, assim, botando gota com gota, gota com gota. Será que vai dar? Gota com gota, gota, acho que vai faltar água. Mas se eu continuar, até o vaso avassar, o que fez o vaso avassar? Uma gota. Uma gota. Mas na real, não é uma gota que fez o vaso avassar. São todas as gotas anteriores que vai acumulando. Essas lives, o conhecimento é igual. Vai acumulando, até que chega uma hora que uma gota, pum, uma oportunidade de investimento chegou. Bateu na sua porta. Opa, lançamento, oportunidade, carrinho aberto. E você, já que participou de tanta live, tanto vídeo, tem gente que entra aqui e não fala, Inácio, cara, passei o final de semana completo olhando você e a Vanessa. Tipo assim, fiquei empolgado, olhei todos os vídeos de vocês. Essas pessoas acabam investindo. Mas não é o lançamento que faz ele investir. É a acumulação de gotinha tras gotinha, que vai acumulando, vai fazendo sentido e você vai se preparando para tomar uma decisão de investimento. É isso que faz a diferença. Não é o super mega lançamento. É você que muda. Não é a indústria imobiliária que muda. É você que muda. É você que vê coisas que outros não veem. É você que enxerga oportunidades onde que outros veem ameaças. É você que muda de pensamento, que achava que só conseguia investir na sua casa e que só a sua casa era a única coisa que valia a pena na vida. E você começa a enxergar que, nossa, talvez tem mais do que só a minha casa. Talvez eu consiga avançar mais um pouquinho. E começa a acreditar em você. E isso que faz a diferença. Por isso que eu sou apaixonado. Eu faço isso aqui no Chile. E fazia também na Espanha e no México. Só que eu sou uma pessoa, né? Daí 4 lives por dia é muito. Daí fiquei só com o Chile e com o Brasil. Por quê? Porque eu moro no Brasil, amo o Brasil, meu filho é brasileiro. Bom, chileno, gaúcho, brasileiro, né? E sou casado com brasileira também. E eu quero que meu filho, a gente está arraizando aqui no Brasil, eu quero que meu filho, eu vou fazer minha parte para que meu filho viva num Brasil melhor. Eu vou fazer minha parte. Era isso que eu queria compartilhar com você, Vanessa. Não sei se você tem mais perguntas. Talvez você Tenho mesma uma tenha uma dúvida. pergunta. Eu sempre tenho pergunta, mas eu tenho uma dúvida aqui da Jessi Paz. Tá. Ela Tá falou bom. assim: estou acompanhando vocês há algumas semanas. Ela está no Instagram. E já estou entendendo o conceito. Minha dúvida: quando você investe em um apartamento e ele para de se valorizar, é a hora de vender? Como fica o imposto de renda? Boa pergunta. Boa pergunta. Muito Tá boa vendo que essa pergunta. pergunta é mais sofisticada? Ela já percebeu que a valorização do imóvel não é infinita. Ela já percebeu que a valorização do imóvel no período de obra é maior do que depois. E ela já percebeu que chega uma hora onde que a valorização do imóvel meio que para, meio que chega a uma velocidade cruzeiro, sabe? Então ela E assume que ela, esse momento. e ela complementa aqui logo embaixo: não se perde muito dinheiro com isso? Aham. Então ela fala: nossa, já percebi que chega uma hora de vender. E não se paga muito imposto de renda. Se você fazer errado, pode acontecer que você pague muito imposto ou excesso de imposto. Eu recomendaria que antes de você fazer isso, você cree o que os advogados aqui chamam de holding. Tá? Não é realmente holding. Holding é quando tem uma empresa que é dona de várias empresas. Tá? Nesse caso, é uma empresa que é dona de vários apartamentos.
Então, você cria a holding, você traspassa sua empresa, seu patrimônio para a holding. Inclusive, tem vários investidores que ficam espertos em relação a isso, já sabem que vai investir em 2 ou 3 apartamentos e eles criam a holding antes de tirar o primeiro financiamento. Então, eles tiram o financiamento no seu nome e passam para a holding. Compram outro apartamento e passa para a holding. Compra outro e passa para a holding. Então, a holding, os bens ficam protegidos. Então, a solução para o problema de impostos, de propriedades e de apartamentos, nesse caso aqui que a gente fala, é a holding. Eu não sou advogado, não sou tributarista, não sou contador, não consigo explicar com a simplicidade que um contador ou um tributarista conseguia explicar para você. Mas basta você clicar holding imobiliário, enter e vai tirar 500 vídeos de contadores tributários. Inclusive, sabe aqui, Vanessa, aqui ao vivo, acabei de ter uma ideia. A gente poderia procurar um contador tributarista, alguém que seja esperto nisso, para vir aqui, live. E talvez Antônio saiba como fazer, e ele possa nos explicar com detalhe como criar ou como fazer essa estratégia tributária para investir. Não é urgente, porque você investe hoje e a data de entrega do apartamento é daqui a 1 ano e meio, 2 ou 3 anos. Então, temos muito tempo ainda. Eu conheci uma pessoa antes de ontem, uma advogada da área imobiliária, e eu vou ver com ela. Ela vem bater um papo aqui com a gente, aí a Jéssica. Jéssica, fica de olho. Jessi, tô achando que seu nome é Jéssica, mas enfim, Jessi, fica de olho que a gente vai caçar um advogado para tirar as dúvidas do pessoal aqui da comunidade. Olha, eu posso estudar, aí o Neto está falando que ele estuda também sobre o assunto, eu posso estudar e podemos compartilhar com você. Deixando bem claro que a gente não é advogado, não é contador, muito menos assessor tributário, tá? Nós somos corretores e só podemos recomendar, baseado na nossa experiência, eu recomendo generalmente baseado na minha experiência, nas minhas pesquisas pessoais, nossas pesquisas com a Vanessa. E com o Neto, que o Neto nos está ajudando muito em São Paulo. Bah, ele é bom, muito bom. Pena que ele não conseguiu entrar hoje, mas vamos fazer uma prática. Deixa comigo que amanhã ele já está conosco aqui, compartilhando os conhecimentos dele. Muito bem. Pessoal, olha, nós vamos avisar dentro dos grupos de WhatsApp, que é a nossa comunidade, por hora é a nossa comunidade. Se você não está dentro de um dos grupos do WhatsApp da nossa comunidade, o link está na bio do Instagram e eu vou compartilhar aqui no YouTube também, para que você possa fazer parte, porque é lá que a gente vai, o Michael fala assim que ele está ansioso para receber as oportunidades de negócio que virão, e virão ótimas oportunidades pela frente. A gente está procurando de forma bem minuciosa isso. E para você ficar por dentro, para você entender quando vai ser o próximo workshop, e ser avisado das aulas, ficar por dentro da oferta, ser avisado para conseguir uma das unidades quando a gente abre a oportunidade de investimento, vou deixar aqui no YouTube também o link. Tá aqui, ó. O link está no YouTube também, para quem ainda não está dentro dos grupos do WhatsApp. Se você já está, fica tranquilo. E é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. A Jéssica fala. É Jéssica mesmo. Isso. Valeu, Jéssica. Acertei o nome dela. E pronto. O tema de amanhã, então, amanhã a gente se encontra aqui novamente com mais uma live, mais um tema. A temática de amanhã será o melhor jeito de poupar dinheiro para o pagamento da entrada do seu apartamento. Nossa, como é difícil fazer poupança, né? Então, se você me dá dicas de como fazer poupança mais fácil, eu topo para essa, Vanessa. Lá. E tem uma galera também que acha que precisa de um caminhão de dinheiro, muito. Nossa, tem que fazer uma poupança absurda para começar a investir. E se lembra que você está numa comunidade, tá? Se lembra que aqui a gente sempre tem uma carta na manga. Se lembre que você está na mesa certa, com as pessoas certas, e que a nossa comunidade, juntos somos mais fortes. Então, você não precisa se autoeliminar antes dessa live de amanhã. Pelo menos não antes do nosso encontro amanhã às 12h12. Então, aguardo vocês todos
amanhã para a gente falar sobre qual que é o jeito de poupar dinheiro para o pagamento da entrada do seu apartamento mais inteligente, mais rentável, mais fácil, mais simples. Te vejo Isso amanhã. aí. O Antônio não vai embora, né? Fica aí com a gente, que precisamos praticar. Peraí.